Oráculos são ferramentas que nos auxiliam a compreender o mundo sutil. Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo. Eu sou a Marina, eu estou há 30 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês qual é a minha história com o Oráculo das Flores. Se você chegou aqui de paraquedas, você precisa entender que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ler esse oráculo sem saber absolutamente nada sobre tarô, sobre oráculos, sobre nada. Enfim, sem um conhecimento prévio, sem um estudo. Então, para que você entenda por que eu estou fazendo esse vídeo, é justamente para contar essa história, para deixar esse registro aqui para quem tem curiosidade, para quem quer entender um pouquinho mais como é esse processo, para quem talvez aí do outro lado sinta uma afinidade muito grande com oráculos, com tarô, mas às vezes não se identifica a ler de uma determinada maneira. Então vou começar contando a minha história com esse oráculo, que é o oráculo com o qual eu trabalho hoje. E depois de um tempo com ele, eu recebi uma canalização, digamos assim, criando uma sistemática de leitura só para ele, tá? Que no caso ela funciona para mim, tem cartas todas de flores e ele tem 44 cartas, tá? Qual é a diferença desse oráculo, por exemplo, para um tarô? Tem um vídeo aqui no canal já falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição para que você vá conferir e entender com maiores detalhes, tá? Mas para que você entenda qual é a diferença de um oráculo e de um tarô. Um tarô é uma espécie de oráculo. Oráculos são ferramentas que nos auxiliam a compreender o mundo sutil, certo? Então, as cartas, né, esse aqui, como é uma ferramenta que a gente chama de oráculo, né, ele é uma ferramenta que nos ajuda, então, a olhar nas entrelinhas, a olhar, digamos assim, através dos véus, certo? Um tarô, ele é uma espécie de oráculo, assim como Búzios, também uma espécie de oráculo, e assim sucessivamente. Enfim, a gente tem diversas possibilidades aqui para a gente ficar dando exemplos, né? As runas são outro tipo de oráculo, tudo aquilo que a gente consegue usar como uma ferramenta para receber uma mensagem um pouquinho mais detalhada, digamos assim, do plano sutil, serve como um oráculo, tá? Então, entendido essa primeira parte, para que a gente possa seguir adiante, eu tenho que explicar primeiro como que esse oráculo chegou até mim, certo? Então, eu já vivia lá os meus anos de bruxa, me descobrindo como uma bruxa há um certo tempo, e eu decidi que eu queria ter um oráculo para mim, um oráculo pessoal. Então, eu já tinha tentado estudar tarô, eu tinha lido, sei lá, umas 3 páginas de um e-book sobre isso, e não conseguia ir adiante. Desencanei e resolvi então me abrir para um oráculo que não tivesse regras. Então eu procurei na internet, vi os modelos disponíveis e tive afinidade então com esse das flores, né? Que na verdade o nome dele aqui, se a gente for olhar, é Botanical Inspirations, né? Seriam inspirações botânicas para nós. Então eu olhei esse oráculo e pensei, ok, é esse, né? Ele tem então as imagens das flores, tem algumas mensagens aqui embaixo, algumas palavras-chave. E aí eu decidi que esse ia ser meu oráculo. Qual foi a intenção, né? Por que eu comprei ele? Para chegar lá um belo dia, eu ter uma dúvida, ter alguma questão que eu quisesse me aprofundar, e eu ia lá, né, sentia, fazia aquela intenção sobre aquela questão específica, ia lá e tirava então uma cartinha, né, olhava o que era essa flor, que mensagem dizia aqui embaixo, e assim era a minha conexão com ele. Eu comprei ele para mim, para que eu pudesse ter as minhas conexões diárias. E aí acabou que eu comecei a me aprofundar. Comecei a pesquisar sobre as flores, comecei a pesquisar simbologias. Isso virou assim uma bola de neve no sentido positivo, né? Cada vez mais e mais conteúdo
e pesquisas e simbologias, então isso virou algo muito maior do que eu imaginava que seria. E com o passar assim de alguns meses, eu comecei a receber então digamos assim, a intuição, né? Eu comecei a escutar então os meus guias e os meus mentores me dizendo para começar a trabalhar com esse oráculo. E juro, gente, tá? Foi exatamente assim. Eu nunca tinha feito uma leitura para ninguém, nunca nem tinha conseguido compreender como é que um tarô realmente funcionava. Hoje eu sei, depois de anos trabalhando com oráculos, eu consegui estudar e consegui compreender o funcionamento de um tarô, mas nessa época não. Era exatamente assim como eu expliquei aqui para vocês. Eu simplesmente pegava esse oráculo e tirava uma cartinha para mim, para um determinado assunto, ou por dia, ou por semana, enfim. E aí eu comecei a tirar mais cartinhas, né? Comecei a tirar ali alguns jogos, né? Digamos assim, como a gente chama. E aquilo foi fluindo. E aquela voz, né? Aquelas vozes na minha cabeça, aquela intuição que ela quase arrebenta o teu coração, digamos assim, porque é muito mais forte do que você consegue controlar. Você não foi, digamos assim, uma escolha. Ah, tá, ok, vamos lá, vamos canalizar um oráculo. Isso foi algo que bateu no meu coração, bateu na minha alma, na minha energia. Então simplesmente foi acontecendo, né? E foi exatamente assim como eu disse para vocês. Eu não me preparei para fazer as primeiras leituras. Então eu comecei a marcar as leituras e sempre com a guiança deles, né, da equipe espiritual, sempre através desse movimento. Então, eram eles que diziam, né, abre, né, mostra a tua agenda, né, faz isso acontecer, né, começa a oferecer isso para as pessoas, começa a mostrar o teu trabalho assim. Foi o que eu fiz, sem ter nenhuma noção do que ia acontecer e de como eu ia desenvolver isso. Eu comecei a marcar as primeiras leituras, então as pessoas elas me traziam as suas perguntas, as suas questões, e eu fazia uma leitura online, né, à distância. E conforme eu ia lendo, né, conforme eu ia fazendo as tiragens, eles iam me orientando. Quantas cartas eu tinha que colocar, em que posição elas iam ficar, como eu ia fazer a leitura. E conforme eu ia fazendo isso, eu ia pesquisando cada vez mais e mais e mais sobre as flores e sobre as simbologias, né, de forma muito profunda. Em todos os lugares que eu conseguia, eu pesquisava e recebia muito deles. Então, com o tempo, cada carta, ela acabou recebendo uma simbologia específica, de acordo muitas vezes com a combinação, né, da mensagem que ela tem, da flor que ela traz, das energias em conjunto que isso trabalha em si, e também todas as informações que eles me traziam. Então, teve muitas informações que eu recebia sobre as flores, sobre os seus usos, e eu não sabia. Eu simplesmente acolhia. Eu simplesmente recebia aquela informação no coração, trabalhava com aquilo, pesquisava, e eu acolhia, então, o que vinha. E depois, assim, com o passar do tempo, eu fui cada vez pesquisando mais e mais e me aprofundando. E aí eu ia encontrando exatamente o que eu recebia da equipe espiritual, dos mentores. Eu ia encontrando exatamente os mesmos usos, as mesmas técnicas, tudo exatamente como eles me traziam. E eu não fazia ideia de como é que eu sabia daquilo. E obviamente chegou momentos que eu me apavorava com isso, né? Eu simplesmente ficava muito assustada e eu não entendia como eu podia ter feito isso, como eu podia ter recebido isso. Simplesmente do além, né? Como a gente diz, do nada. E eu levei muito tempo para ter não só confiança em realmente mostrar o meu trabalho e principalmente estar aqui hoje também faz parte disso, faz parte não só de querer auxiliar outras pessoas a se entenderem, a entenderem a própria mediunidade, mas também tem uma boa dose de autoaceitação sobre todo esse processo que eu vivi, porque muitas pessoas, né, elas às vezes escutam essas histórias e pensam que lindo, né, que história bonita e que vivência legal, como eu queria viver isso também, mas na prática é complexo,
Na prática a gente tem que ter muita confiança, a gente tem que estudar muito. E eu sempre me questionei como tudo na minha vida, digamos assim, espiritual, mediunidade, como tudo veio de forma muito automática, sempre relembrando, digamos assim, recebendo, canalizando. Eu sempre tive muita dúvida se o que eu fazia era realmente algo bom. Então tudo que eu recebia eu precisava estudar, eu precisava ir questionar, eu precisava ir compreender o que estava chegando para mim, justamente para que eu tivesse essa segurança e essa certeza que o que eu estava trazendo para o mundo, para as pessoas, realmente era algo positivo e que podia ajudar na vida deles. E isso, na verdade, nunca mudou, nunca se alterou. Continua sendo assim, eu continuo o tempo todo recebendo, e eu continuo o tempo todo me questionando e precisando aprender, e eu acho que a minha equipe já entendeu isso, e eles acabam me guiando para esses movimentos de estudo, exatamente para os canais certos, para os livros certos, para que eu possa confirmar ali o que eu recebo através deles, né? Então, a partir daí, o oráculo ele foi sendo todo canalizado e eu fui trabalhando, fui lendo, e cada vez, quanto mais eu lia, mais eu aprimorava, e até que chegou um momento que, digamos assim, é como se eu tivesse recebido quase todas as informações. Vez ou outra eu ainda recebo, sabe, um pequeno, digamos assim, um pequeno adendo, uma pequena atualização sobre alguma carta, sobre alguma coisa, mas de forma muito breve, muito menos do que era no começo. Então, esse vídeo é para contar um pouquinho como foi, como eu desenvolvi toda essa leitura, como eu desenvolvi o trabalho que eu faço hoje, e também para agradecer a todas as pessoas que de alguma forma se conectam e confiam naquilo que eu tenho para trazer para elas. Esse oráculo, ele sempre falou de uma forma muito profunda com os nossos sentimentos e com aquilo que está dentro da gente que mais ninguém vê a não ser nós mesmos e Deus. Então ele faz com que a gente olhe muito profundamente para nós mesmos. E essas conversas internas, elas são muito íntimas. Eu agradeço muito a todas as pessoas que se conectam e que confiam então nesse trabalho, não só na minha equipe espiritual, mas na minha capacidade também de trazer e de fazer esse trabalho chegar até você. Então, enfim, não vamos alongar mais essa história, porque senão a gente passaria aqui um dia todo conversando, mas o vídeo hoje é para contar então como foi esse processo, como isso tudo aconteceu, como eu cheguei aqui com esse oráculo das flores. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para você, e se fizer, enfim, deixa um joinha aqui para mim. É muito importante que eu entenda como é que isso tudo está sendo recebido aí do outro lado. Deixa as tuas dúvidas, os teus comentários, esse é um lugar de paz, de amor, de respeito. Então a gente acolhe aqui tudo que a gente pode abranger e compreender do mundo. Sempre com muito amor, com muito respeito, com muita paz. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um grande beijo e tchau, tchau.